Pode ver de onde querer ver. Duve, diário de uma vida elétrica para você. Hoje nós temos aqui nos estúdios da Fontana Filmes com vocês, meu amigo, uma presença semi-internacional, vocês vão entender por quê. Jacques, me ajuda no sobrenome. Hilsoff. Viu? Hilsoff. Foi. Falar é razoavelmente fácil. Eu quero ver você escrever isso. Eu, toda vez que vou escrever o sobrenome do Jacques, eu tenho que ir lá copiar e normalmente eu erro. Jacques, meu amigo, obrigado pela presença. Obrigado. Vamos bater um papo elétrico aqui, contar do diário de uma vida elétrica do Jacques. Eu me lembro bem, a primeira vez, ele lá nos idos de 2000. Muitos anos atrás. Não entra nesse detalhe, Jacques. 2017. Não denuncia. Não denuncia. Que nós tivemos junto, que a gente conversou. Era um evento da Solstício, o Canal Solar, nossos amigos Brunos, né? Os Brunos. Exatamente. E foi muito bacana, porque eu já tinha escutado sobre teu nome, sobre o que você vinha fazendo aqui no mercado, e aí a gente teve a oportunidade de se conhecer, né? E aí outras oportunidades, me lembro também quando a gente foi levar para você, ainda nos containers, você vai falar um pouco disso, da Tulipa, ali é da Tulipa Solar, ali no começo ainda, de tudo. Isso. Eu levei para você um vidro fotovoltaico, passagem de luz. Primeira vez que eu vi um na vida. Isso, não tinha borda, lembra? Passava a luz, eu falei, já que isso aqui vai funcionar muito bem aqui em Olambra, por conta das flores. Exato. A gente tinha umas ideias ali. Bom, mas antes disso eu queria que você se apresentasse um pouco, né? Quem é o Jacques, contasse um pouco aí da Tulipa, né? Para a gente começar um papo aqui e para que o pessoal possa te conhecer um pouco mais aí. Legal, vamos lá. Primeiro, uma honra estar aqui, um grande amigo de muitos anos, né? E principalmente por ser o episódio número 3, né? Depois do Ilustríssimo Crispim e do ET, né? Foi quem eu consegui que viesse, né? Por isso que tem que no início tem que chamar os amigos. Tem que chamar os amigos até vir os nomes ilustres. Isso aí. Então, uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite. A nossa história na energia fotovoltaica, ela começou em 2016 com a Tulipa Solar. Eu e os meus sócios começamos essa empresa chamada Tulipa Solar. No começo, sem estrutura nenhuma, né? Compramos um container em Santos, reformamos esse container e começamos a trabalhar e fazer os primeiros projetos ali. E a gente foi crescendo gradualmente, ganhando conhecimento da legislação, ganhando conhecimento da área técnica, né? De como fazer usinas um pouco mais complexas. E chegou um determinado momento que a gente sentiu que a gente tinha batido num teto do que a gente conseguiria fazer com a nossa musculatura, com o nosso tempo de empresa, né? E a gente viu que se a gente quisesse crescer mais, a gente precisaria de algum tipo de parceria. E essa parceria surgiu com a Temon Técnica, que é uma empresa já com quase 50 anos, né? Uma das maiores instaladoras do Brasil de projetos elétricos e hidráulicos. Eles estavam querendo entrar no mercado fotovoltaico, mas eles não tinham justamente o que a gente tinha, que era o know-how da área técnica e da legislação fotovoltaica. E aí a gente fez uma joint venture em 2019 chamada TTS Energia, Temon e Tulipa Energia Solar, e essa joint venture hoje cresceu exponencialmente e é uma das maiores empresas do país para projetos de geração distribuída, né? Que eu gostaria até de falar um pouco mais, que eu tenho muito orgulho de alguns projetos que a gente fez juntos. A gente vai, tá aqui na minha, eu coloquei uma lista aqui, a idade vai chegando, então tem uma lista para a gente não esquecer das coisas, um guia. Mas, Jacques, eu brinquei um pouquinho no início, e é verdade, né? Eu conheço um tanto a tua história, e aí é uma presença ilustre, semi-internacional. Falar de uma vida elétrica, né? Que é a proposta do diário. Claro, a gente vai trazer sempre uma informação de qualidade também técnica, podemos dizer, ou de mercado, relativa ao nosso mercado, mas eu quero que as pessoas conheçam as pessoas do nosso setor, quem vai estar nos assistindo.
Como é que foi? Porque eu fui na sua rede social, no seu LinkedIn, e fui vendo um pouco ali da história, né? Você formou se eu não estou enganado, foi USP, correto? USP, sim. Engenharia elétrica. Engenharia de produção. De produção, tá certo. Eu fiz 1 ano de elétrica. E aí, opa, você vai estar muito elétrico. Muita energia para mim isso E daqui. voltou, né? Mudei para produção e formei em produção. E só acabou... o destino diria que muitos anos depois eu voltaria a trabalhar. Viesse parar. Na elétrica de novo. Aqui. Bom, então conta um pouquinho. E aí tem uma passagem que eu acho que é interessante, né? Eu vi que você trabalhou na BRF, enfim, foi tendo alguma experiência, claro, de grandes empresas, grandes negócios. Mas tem um momento que você sai, né? De repente, BRF e aí depois é uma vida internacional. Exato. Como é que foi essa decisão, esse momento e o que você viu, né? O que você aprendeu nessa passagem? Perfeito. Essa foi, eu acho que até hoje, a decisão mais difícil da minha vida. Eu tinha acabado de me formar e entrado no programa de trainee da BRF, ou da Perdigão na época. Eles ainda não tinham começado as conversas de fusão da Perdigão com a Sadia. E eu entrei no programa de trainee, trabalhei por mais ou menos 1 ano e meio na Perdigão, após a conclusão entre o trainee e a conclusão do programa trainee, mas nesse 1 ano e meio foi suficiente para ver que trabalhar na área alimentícia não ia ser o que eu gostaria de fazer para o resto da vida. Então eu já estava procurando outras oportunidades, surgiu uma que eu quase aceitei, mas como também ainda falei, não é exatamente o que eu quero fazer, e aí a pergunta que eu tive que me fazer foi, o que eu quero fazer? E não veio resposta nenhuma, absolutamente sim. A única coisa que eu tinha certeza é que eu não sabia o que eu queria fazer pelo resto da vida. Certo. Eu falei, ok, momento perfeito para tirar um período sabático aqui, né? E aí eu fui para a África do Sul fazer um curso de inglês avançado. Eu já me virava bem no inglês, eu já tinha dado aulas de inglês, inclusive, para iniciantes, né? Meu nível era avançado, mas eu queria fazer um Business Advanced English Course. E aí eu achei na África do Sul. Funcionou, né? Funcionou. Você vê que pelo menos funcionou. Assim, ficou bom isso, hein? Aí eu fui para a África do Sul, que foi o melhor custo-benefício que eu achei na época, né? De um país de língua inglesa que não fosse tão caro, daria para ficar mais tempo nesse país. E ali, depois de concluir esse curso, começou realmente a experiência internacional, né? Que aí foi realmente longa, né? Na África em si eu morei quase 2 anos, em diversos países diferentes. A maior parte do tempo foi em Moçambique, onde eu fiz um trabalho voluntário para uma ONG, né? Uma organização não governamental que ajudava crianças órfãs. Depois eu fiquei viajando, realmente só indo de país em país viajando. E nesse período eu comecei a trabalhar para uma empresa alemã, que eu conheci através de uma tia que já trabalhava para essa empresa, que organiza eventos no mundo inteiro, de educação e tecnologia. E eles me convidaram para participar de um evento primeiro na Zâmbia, depois na Tanzânia. E aí eu fui trabalhando, eles foram gostando, eventualmente me chamaram para trabalhar na Alemanha, do headquarters deles, organizando eventos também, principalmente na África. E aí foi perfeita essa oportunidade, né? Aí eu falei, essa não é todo dia que aparece, então eu fiquei depois da África e de um pouco de tempo viajando também pela América do Sul, fiquei 2 anos e meio na Alemanha, em Berlim, e esses 2 anos e meio lá foram bem internacionais também, né? Ou seja, 2 anos de África, depois mais 2 anos e meio de Alemanha e tudo. E aí eu sei que tem mais um pedaço internacional aí. Mas eu queria voltar um pouquinho nesse tema África, né? Porque vou tirar por mim, né? Vem uma África na minha cabeça, de uma África selvagem, né? Dos animais, enfim, também de desafios sociais muito intensos, né? Você contou aí, viveu um período muito bacana, eu imagino, né? Trabalhando numa ONG, numa ONG. O que o Jacques aprendeu, tirou ali dessa experiência de África? Eu acho que o principal foi... Eu não superei isso completamente na África, mas foi paradigmas de você não deixar se levar, ou as suas decisões serem levadas por paradigmas. Porque a minha visão de África também era completamente diferente. Por isso, totalmente ignorante. Eu sou ignorante. E quando eu pisei lá também, a minha expectativa era completamente oposta do que eu vivi
20 países que eu visitei, né? A África tem 54 países e eu visitei 20 deles. Nossa. Morando alguns meses em 3 deles. Mais uma tempo, vida né? elétrica, né? Uma vida elétrica, podemos dizer. Foi minha primeira experiência com energia solar, foi lá na África, foi em Moçambique também, então isso também tem um carinho em mim, né? Por ter vivido Quando esse era momento. isso, Jacques? Que ano era isso? Foi em... Eita, agora vamos denunciar. Denunciar a idade, né? Eu fui para a África em 2010, para a África do Sul, acompanhei a Copa do Mundo lá, estava no estádio em Elizabeth City quando o Brasil perdeu. Foi um momento Mas não vem... Aqui, ó, detalhe, não foi tão triste. Assim, né? Não foi não, porque esse sobrenome importado, que eu não falo e tenho dificuldade para escrever, é de origem holandesa, correto? Então, ver o Brasil perder para a Holanda teve uma triste, certa tristeza. Muito bem, seguimos. Foi uma experiência bem bacana, né? Viver uma Copa do Mundo, estar no estádio, né? E a comoção que foi, ainda se tinha muito brasileiro lá, foi interessante. Não com o resultado que a gente queria, mas foi muito bom. E depois da África do Sul, eu fui para Moçambique. E lá foi aonde eu realmente comecei, na verdade, para morar, né? Antes eu fiz uma viagem, fui para Namíbia, Zâmbia, Botsuana, e ali foi quando eu comecei a quebrar esses paradigmas. O que é África de verdade, né? Essa visão que a gente tem de fome, tristeza, pobreza e violência. Eu tinha uma visão muito forte ainda de violência, eu tinha muito receio. Pouco também porque a minha primeira experiência foi na África do Sul, que é um pouco mais violento ainda, é um país um pouco mais complexo do que vários outros que eu visitei. Mas também nada que a gente, como brasileiros, não esteja acostumado. Né? O treinamento é forte. Então, o treinamento é forte. Mas nesses outros países, aí eu fui vendo que o pessoal é muito mais feliz do que o que a gente vê em noticiários e muito mais feliz do que a média dos brasileiros, inclusive. Isso aí chama muito atenção, a alegria, com o tanto que você consegue ser feliz com tão pouco, às vezes. E não só feliz, mas muito hospitaleiro, quer te ajudar em tudo. Que é um pessoal... Isso genericamente falando, todos os países, claro, assim, se a gente for entrar em detalhes, dá para falar muito das diferenças culturais de cada país, que é um negócio que era impossível até de imaginar. Eu falava África, eu via um continente e imaginava que era tudo igual. Não conseguia perceber as nuances, as diferenças do sul para o leste, para o oeste, para o norte, a influência do islamismo mais para o norte, de cada religião que cada grande setor tem. Então, só vivendo isso para você sentir as diferenças culturais, principalmente de religião. Mas comum, todo mundo é muito hospitaleiro, todo mundo é muito feliz e vive bem com o pouco que tem. Claro, existe muita pobreza, existe muita fome ainda, existe muitos problemas, como temos aqui no Brasil, inclusive, mas a experiência em geral foi fantástica, assim, e os momentos que eu tive, eu guardo isso no coração, foram os momentos mais felizes da minha vida, principalmente em Moçambique. O ano que eu vivi em Moçambique, cara, foi inigualável, assim, eu consegui morar numa casinha bem simplesinha por quase um ano, mas de frente para uma praia espetacular, no arquipélago de Bazaruta, um lugar lindo, encantador. E eu tinha essa experiência com muita gente que visitava e também com o pessoal ali da região. Então, foram anos muito felizes, né? Muito intensos, cheios de energia, cheios de novidades, né? Então, resumindo, o que eu mais comecei a aprender nesses meus anos na África foi: não se deixe levar por paradigmas. Enquanto você não viver, você não sabe o que é aquilo. Se alguém te falou, se você leu em algum lugar, não significa que você sabe o que é aquele lugar. Essa parte é a parte boa do corte, a gente vai ter isso depois no corte, eu gostei dessa... Mas é isso mesmo, né? A gente criar percepções sem conhecer é um erro, né? E a gente comete esse erro. E é difícil de não cometer. Sim. Mesmo tendo vivido isso na pele ali, tendo experienciado isso, aí isso aconteceu de novo comigo um ano, 2 anos depois, né? Na minha viagem seguinte. Eu tive esse mesmo paradigma e eu me deixei levar um pouco por isso. E foi quebrado completamente de novo, né? Até resolvido. Então, aí eu conheço um pouco da história. Daí, África, Berlim, Alemanha, 2 anos e meio de Alemanha. Certamente uma influência já aí também, já do setor nosso, do fotovoltaico. A Alemanha já era... eólica e solar. Uma referência, todo lado, exato. Não sei se você quer falar um pouco dessa passagem, mas acho que tem um tema interessante que foi o pós-Alemanha, né? Foi uma viagem, resumindo, né? Eu fiz, depois de ter sentido também que trabalhar em organizações de eventos também não era o que eu ia fazer pelo resto da vida, eu falei, preciso continuar buscando, né? O meu caminho.
E eu tinha uma moto quando eu morava em Berlim e eu decidi fazer uma viagem que a princípio era para ser até a Austrália, cruzando toda a Ásia, né? O leste europeu, Turquia, Ásia. Austrália. A ideia era ter ido até a a ilha Austrália. lá, Austrália. A ilha, aquela ilhinha lá do outro lado. Era... Perto, né? Do ladinho, ali, do né? ladinho. Você tem família em Minas também, não tem? Entendi. Não, porque... Entendi. E aí, como é que foi isso? Foi espetacular, mas de novo, quebra de paradigmas, né? Encurtando a história, quando eu entrei no Irã, minha expectativa era ficar uma semana para cruzar e já passar pro Paquistão, que também eu queria ficar uma semana só para já entrar na Índia, onde eu tinha uma expectativa de ficar muito tempo, né? Eu queria muito conhecer a Índia por muito tempo. Resultado, acabei ficando 5 meses no Irã e 3 meses no Paquistão, de tão bom que foi a experiência lá. E a gente não imagina, não imagina, né? Não você fala, vou ficar 5 meses no Irã. 5 meses. Você fala, uma semana tá bom, né? Viajei o país de norte a sul, leste a oeste, deserto, montanha de neve, o lugar mais quente do mundo, praia, montanhas de sal, cavernas de sal, tudo que você imaginar eu vi de atrações turísticas e principalmente de pessoas, né? E que foi, na verdade, o fator principal, que dos 5 meses que eu fiquei lá, eu devo ter ficado em uma acomodação paga talvez 10 dias, acho que não chega a 10 dias. Então imagina, são mais de 4 meses que eu fiquei na casa de pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que me convidaram para ficar na casa dela. Que loucura. Em todos os lados do país. É uma hospitalidade inigualável que eu tive lá. Então isso aí não, e a cultura do povo iraniano espetacular. E depois, assim, resumindo também, o paquistanês é um pouco diferente, mas tão hospitaleiro quanto. Eu fui recebido no Paquistão pelo motoclube oficial do país inteiro com um buquê de flores, pessoal com câmera. Tem isso? Tem imagem disso? Que é muito pouco comum ainda, né? Infelizmente, estrangeiros, principalmente de moto, passando por esses países, né? Tem regiões que você precisa passar para chegar que são ainda complexas, né? A fronteira entre o Irã e o Paquistão, que fica no Baluchistão, é uma fronteira bem perigosa. Na volta, eu cheguei num dia que houve uma troca de tiro intensa com... Eu não sei se é o Talibã ou eu acho que é o Talibã ou outra organização terrorista que me fugiu o nome, mas alguém estava atacando a fronteira naquele dia. Então, tem os seus perigos uma viagem dessa. Ô Jacques, eu acho que foi muito acertado depois de mim mesmo e do ET, que é uma figura intergaláctica, né? A tua presença aqui, cara, porque é uma vida elétrica. Sim. É uma vida elétrica, Sim. é um diário de uma vida elétrica. Né? Acho que tem tudo a ver. E aí, Bom, aí não foi até a Austrália. Não, né? o dinheiro acabou, porque eu fiquei muito mais tempo do que eu previa nesses outros lugares. E eu visto pro Paquistão é muito difícil de conseguir. Então eu sabia... Difícil não, mas é demorado. Se eu entrasse na Índia, eu não ia conseguir voltar. E assim, a Índia é muito chato para sair com a moto também. E eu já tinha feito as contas, eu não ia ter dinheiro para conseguir seguir a viagem até a Austrália. Então eu decidi deixar a Índia para uma outra viagem e voltar por caminhos diferentes até a Alemanha, aonde eu ia finalizar essa viagem, né, onde eu comecei. E quanto tempo foi isso? Ou seja, do momento que saiu até a volta? Quanto tempo? 10 meses mais ou menos viajando. 35 mil quilômetros na moto e 10 meses. Nossa, mãe. Imagino, dá uma série, né? Não dá um podcast. Se a gente for contar aqui. Uma daquelas coisas que a gente acaba sempre olhando para trás e falando, putz, se eu tivesse igual esse pessoal talentoso aqui, né? Com tecnologia, com filmagem, com edição. Se eu tivesse essa, não vou dizer aptidão, mas essa disciplina, que eu acho que é a palavra mais importante, né? Para você fazer um trabalho de vídeo bem feito, teria saído legal, muito legal. Se eu tivesse gravado, editado, ter essa ainda dá tempo. O pessoal que está ali atrás das voltar a fazer a viagem de novo e gravar, né? O problema é que eu não gravei essa quase turma nada. É muito boa, essa turma é muito boa. Eu tenho uma pergunta aqui que eu pensei e acho que ela vai... não sei onde você vai se colocar nela, se localizar nela, dizer, né? Qual foi o momento assim, mais elétrico nesses anos aí? Não nesses anos, mas... Na tua trajetória, na tua vida, você fala, olha, esse momento acho que foi um momento elétrico da minha vida, já que é um pouco o mote da nossa conversa aqui. Entendi. É o diário de uma vida elétrica, olhando para a tua experiência. E aí também fica à vontade se esse momento for um momento profissional, empresarial, não só que tem a ver com a vida, né? Um momento mais elétrico do Jacques. Sem sombra de dúvida, o momento mais elétrico mesmo da minha vida foi o meu primeiro choque em corrente contínua de 2 painéis fotovoltaicos. Você não esquece, cara.
choque de 800 volts. Eu tô jurando que vai entrar no tema emocional, contar uma história. Quer mais não, energia, elétrico né? mesmo. Elétrico mesmo. Quer mais energia do que um choque de 800 volts corrente tudo bem. contínua? Não, né? entendi. No comecinho da Tulipa Solar, eu ajudava nas instalações e aí, assim... Entrar no tema religião, cada um tem a sua fé, né? Mas algo estava olhando por mim aquele dia, porque eu não fui. Porque cara, forte, eu tomei né? um choque e quase caí do telhado, e ali pelo menos eu vi, ó, eu consegui fazer até aqui, mas se eu continuar fazendo, eu não vou longe. Então, deixa as pessoas que são muito melhores que eu, a partir de agora, fazerem esse serviço de instalação, porque não é a minha praia. Deixa eu focar ali atrás do computador que eu vou melhor, né, cara? No comecinho da Tulipa foi, acho que os 5 primeiros projetos da Tulipa Solar, eu fui o instalador dos projetos. Não era só o cara que vendia e a engenharia era de produção, era não é de isso? produção, mas não era elétrica. A gente já tinha um sócio que era o Rui, é o nosso diretor de projetos hoje na TTS, e ele é sócio da Tulipa também, e ele é engenheiro eletricista. Então toda a parte de projetos... Agora, Rui, vai você. Eu não vou. Também não, cara. A gente... Felizmente conseguiu mais um sócio, né, que é o Maeda, que é o professor Pardal, né, da empresa. Ele tem um talento para construir e desconstruir coisas que só ele tem, né? Mas assim, essa parte foi um pouco de uma brincadeira, né? Claro, um choque. Mas é verdade, mas é um choque. Mas um momento que eu também guardo com carinho, mais da parte emocional, foi a primeira vez que eu vi um painel fotovoltaico funcionando mesmo, assim, de perto. Não, claro, a gente pode falar de pilha, de bateria, de calculadora. De calculadora, exatamente. Isso a gente vê há muito tempo, mas quando eu morava logo que eu mudei para Moçambique, o primeiro lugar que eu morei, que era a sede da ONG, não tinha energia elétrica. Então eles tinham alguns painéis solares e algumas baterias de caminhão, de chumbo mesmo, que eles usavam para tocar uma parte da energia. E quando precisava de mais energia, ligavam um gerador a gasolina. E é a primeira vez que eu comecei a brincar, de ficar vendo a influência da carga com a posição do painel, de ficar mudando a posição para ficar sempre a 90 graus com raio solar. Olhava a geração. Aquilo foi algo, assim, cientificamente falando, que eu achei muito legal, uma brincadeira muito legal, e mal sabia eu, naquele momento, que um dia eu ia trabalhar com isso. Painel de quanto ali? Era 50 watts, 60 watts, pequenininho. Eram alguns de 50, 60 watts. Nossa, mãe. Isso foi 2011. E a gente está falando hoje de módulos 600, 700. Tá uma loucura. Entrando um pouquinho também nesse tema, eu acompanho, né? Aliás, você falou do Maeda, eu sou cliente né? Da TTS, da Tulipa, né? E o Maeda esteve na minha casa, eu tenho um sistema, né? Vocês quiserem, inclusive, a instalação lá. Realmente impressionante, né? O detalhe, o cuidado, né? A atenção que tem que se ter, né? A gente... Nesse período, né, na minha passagem por ABGD e tudo, né, a gente sempre muito preocupado, a gente levou alguns projetos, né, atenção, né, que era justamente o trocadilho de atenção, de tensão e atenção com aquilo, né, porque é muito bom o fotovoltaico, é uma solução, você vê aí, tanto que você já trouxe de informação, mas também é um risco, né? Tem corrente ali e isso tem que ser feito por profissionais. Ainda mais agora com as strings de 1.500 volts nos inversores maiores, aquilo é fatal. É fatal. Conta um pouco, Jacques, da empresa, ou seja, né? Você falou um pouquinho aí de 2016, a parte do crescimento e tudo. Como é que eu percebi também uma transformação, né? muito rooftop num dado momento, e aí agora hoje projetos maiores. Sim. Né? Vocês estão caminhando. Como é que foi essa transição e como é que isso está acontecendo hoje dentro da TTS? Isso foi uma transição que, se não me engano, começou em 2020 para a gente, quando a gente começou a fazer os primeiros projetos para investidores, né? Ou desenvolvedores, como a gente chama, que são os clientes que contratam a gente construir a usina para eles mesmos e eles fazem os contratos de aluguel, né, entre aspas, dessas usinas fotovoltaicas. E era algo bem pouco representativo para a gente. Ainda nosso principal cliente eram indústrias e multinacionais em 2020 e isso foi gradativamente trocando e hoje 70% dos nossos projetos são para desenvolvedores. Ou seja, são usinas remotas, em solo, a maioria delas com sistema de tracker, para gerar energia injetando na rede que vai ser creditado na conta do cliente final do investidor. Essa foi uma transição que permitiu que a gente crescesse exponencialmente, porque realmente a demanda por esse tipo de usina ainda é muito grande.
Mas é um ponto de atenção também, né? Que com a mudança, com a entrada da lei da geração distribuída em vigor, a gente sabe que a viabilidade desses projetos caiu consideravelmente em muitos locais e, consequentemente, a quantidade de projetos disponíveis também diminuiu. Na verdade, ainda não, a gente ainda tem muito parecer em vigor da lei, da normativa antiga, mas isso está... Famoso GD1, famoso né? GD1 ainda está acabando. GD1, né? Então, até o fim desse ano, a gente ainda tem muito projeto para entregar em GD1 e a gente está começando a fazer os primeiros GD2 também. Algumas distribuidoras... A conta a conta ainda fecha, não é tão impactante. Então, a gente está numa gangorra de otimismo versus pessimismo para o futuro na GD remota, né? Bom, a gente tem um quadro que a gente está propondo aqui no Diário de uma Vida Elétrica e como o Zói, que é o personagem, ele ainda não chegou... Está atrasado? Está atrasado, ele está vindo no caminho. Esse quadro se chama Botando Pilha. Né? Pilha nessa conversa. Então vamos pôr pilha nessa conversa. Inclusive depois vamos ver, viu, Duracell? Se quiser patrocinar os próximos podcasts, tá aí. Ou qualquer empresa do setor de pilha, bateria, fique à vontade. Botando pilha, aí você entrou num ponto interessante. Como é que você vê esse mercado? Ou seja, você colocou os desafios nessa essa gangorra, se a gente pode chamar, né? Porque 22... Se você não quisesse vender, você vendia. Não tinha jeito. O mercado é muito espetacular para os Tulipa e para a TTS. E 23, o rescaldo, né? Ainda vindo, ressaca. Ainda é uma ressaca boa, né? Tem a ressaca que é dura, né? Essa é da ressaca boa vindo aí. Agora, 24 já é um pouco o mundo real. E aí, talvez, um pouco da pilha aqui vai trazer o tema que eu imagino, armazenamento, né? Como é que vocês estão vendo? O que você acredita? Né? Qual que é para onde vamos ou para onde vocês pensam ir? Tem dois fatores muito importantes que a gente está acompanhando de perto, que é realmente a quantidade de pareceres de GD1 e quanto tempo eles vão poder durar ainda, que ainda tem um pouco de polêmica se é possível estender alguns pareceres para 2025. Sim, a discussão aí acontecendo. Isso, se isso acontecer, dá uma boa respirada. Claro, a viabilidade dos GD2, né, o quanto que essa conta vai continuar fechando e está fechando muito hoje porque o preço do painel caiu muito, né, o preço do equipamento está num recorde de baixa, né, então isso está ajudando muito a gerar novos negócios. Ou seja, qual que vai ser o futuro da GD2? Remota é um ponto importante para a gente, e o outro é o futuro do Mercado Livre com a nova etapa da transição para facilitar o acesso das empresas ao Mercado Livre. O que a gente mais está procurando fazer para não ficar exposto é diversificar. Esse é o ponto. Então, a gente tem uma estrutura de obras preparada para fazer usina remota, com maquinário próprio, com toda uma estrutura própria para conseguir atender rápido esses projetos. A gente está investindo muito em tecnologia e a gente entender melhor como a gente faz usinas para empresas ou indústrias que estão no Mercado Livre, ou seja, sem poder exportar energia para a rede elétrica. E aí, aproveitando até a deixa para fazer uma propaganda nossa aqui, né? A gente acabou de concluir de energizar, até onde a gente sabe, a maior usina de telhado da América Latina, que é uma usina de 5,8 megawatt-pico. Que é isso? Eu posso até falar o nome do cliente, aqui não é segredo, né? Para Jacto Máquinas Agrícolas, que é um dos maiores fabricantes nacionais de máquinas agrícolas. E a gente fez essa usina para eles em Pompeia, são 5,8 de telhado, mais 800 kW-pico de carporte. É muita coisa. E eles estão no Mercado Livre. E aí a gente colocou um sistema de controle dinâmico para que esses inversores não injetem energia na rede. Todos os equipamentos, né, são da Canadian, a gente está com uma parceria muito forte com a Canadian Solar também, tanto para módulos quanto inversores, e a gente usou um sistema de controle mesmo, para que não haja a exportação, é da DAFE, que é uma marca que está investindo muito nisso também. Eles reestruturaram a empresa aqui no Brasil para fornecer esse tipo de tecnologia, tanto para usinas que estão conectadas à rede, nesses projetos behind the meter, quanto para projetos off-grid, para você diminuir o uso de combustível, de diesel em geradores e conseguir usar o solar. Ou seja, tem um caminho aí, né, Jacques? Tem esse caminho. Ele vai migrar, eu também vejo. Ou seja, ele vai abrir opções ou para o autoconsumo, né, ou para... Eu acho que cada vez mais um processo consultivo, ou seja, eu preciso entender de simultaneidade, eu preciso... compreender qual é o watt mais eficiente. Acho que talvez a gente vai voltar a falar um pouco de eficiência,
né, que a gente acabou falando muito de geração, eu percebo, a gente foi para a geração e esqueceu um pouco do conceito. Né? Vamos ser eficientes primeiro e depois a gente pensa em geração. Então, eu concordo, né? A gente está botando pilha aqui, mas eu concordo, né? Que o que a gente vai precisar fazer é uma transformação que acontece em todo o mercado, das possibilidades, né? Das percepções de mercado. Né? Eu acho que é por aí. Isso que eu estou né? te trazendo é muito a ótica nossa dentro de um planejamento estratégico da TTS para diminuir risco e ficar equilibrado no mercado. Né? Ou seja, continuar com a estrutura de usinas remotas, investindo muito em usinas behind the meter no mercado livre ou até essas usinas off-grid e, claro, armazenamento, que é o grande tópico. Né? A gente também está... A Canadian trouxe uma solução nova de baterias, outras empresas também estão trazendo soluções muito interessantes e com custo muito mais barato do que 3 anos atrás. Sim, né? Então, caiu muito. Acho que a gente está chegando no ponto de inflexão que a gente teve em 2016, 2017 do solar nas baterias. Acho que ainda não está, talvez vai mais 1, 2, 3 anos, mas a gente está quase lá. E aí é a mesma curva exponencial. Né? Eu acho que o armazenamento é o novo solar. É o novo solar. Eu acho que vai até um pouquinho antes, talvez aí nos 2 anos. Tomara. Eu vim do Chile agora e a gente rodou lá conversando um pouco e entendendo. O Chile, por exemplo, já está nesse ponto. Porque já não há mais transmissão. Não adianta fazer projeto para colocar na rede. Não tem como. Então, há momentos no Chile, por exemplo, que o valor da energia injetada é zero. Ou negativo, é zero. Você pode até colocar, mas eu não vou te pagar nada por isso. Mas 2 horas depois é 150, 180 dólares o megawatt-hora. Então, a conta começa a fechar. Então, isso é natural. Telhado, continua? Esses projetos industriais ou para multinacionais, a gente costuma fazer em telhado, né? O telhadinho. Residencial. O rooftop. O rooftop. O inglês tá bom? Rooftop. Obrigado. Ele continua, mas a gente... Orgânico. Assim, a gente, esse ano, entre final do ano passado e começo desse ano, finalmente a gente concluiu um processo que a gente iniciou lá atrás, que é o de integração das duas empresas, Tulipa Solar e TTS Energia. Chegou ao ponto que a TTS já estava tão grande que já não fazia mais tanto sentido manter a Tulipa só fazendo residencial e projeto pequeno. Então a gente integrou as equipes da Tulipa Solar dentro da TTS e hoje a TTS faz projetos um pouco menores também, mas não como a Tulipa fazia. Qual que é a grande diferença? Valor agregado. A gente na Tulipa, na TTS, né, faz projetos residenciais ainda, mas são projetos que tenham bateria, armazenamento e carregador veicular. Porque se a gente fazer esse mercado de projeto residencial puro, de projeto de 5, 8, 10K, é um mercado muito, muito competitivo. Infelizmente, nós brasileiros não temos um nível de exigência ainda muito adequado para o fotovoltaico. A gente não sabe escolher isso muito bem. Ainda é preço. Ainda é preço e tem muita coisa ruim no mercado, muita coisa. Então a gente vê muito acidente, muito problema. A gente deve ver uma explosão de busca de reposição de inversores, principalmente módulos, nos próximos anos, porque aquilo que era para durar 20 anos não vai durar nem 5, então... E muitas vezes o pessoal não sabe, né, Jacques, que o inversor não vai durar. Não vai durar. A gente fala o sistema dura 25 anos, tá? No módulo gerando na carga dos 80%, só que o inversor não dura. Não dura. Ele agora chegou em 10 anos, mas a garantia... a garantia, a vida dele você vai ter que trocar esse inversor num dado momento. E tem empresas que a gente tem uma desconfiança que não vão nem estar aqui para cumprir garantia, né? Muito produto que é vendido no Brasil... Hoje, a gente sabe que, porque essas empresas já tiveram históricos em outros países também, né? De abandonar o país e virar um serviço bem caótico de garantia, né? Então, esse é um desafio muito grande para o mercado residencial e eu tiro o chapéu para quem está ali firme nesse mercado, conseguindo ainda se manter. E tem empresas boas, empresas com esse discurso, né? Dizendo, olha, preste atenção que nós vamos estar aqui, ou seja, ele está assumindo um risco, né? Ou esse posicionamento, e a gente sabe que tem empresa que não vai estar. Né? E a gente, para continuar nesse mercado, principalmente atendendo os clientes importantes, né? Às vezes você está negociando com uma multinacional, o diretor, mas vende um projeto para mim na minha casa, então, porque eu gostei muito de vocês. Claro, vendo, mas eu vendo algo diferente. O meu produto é diferente hoje, ele tem mais valor agregado e essa solução... O serviço é diferente. O serviço é diferente, os produtos e até o que mais a gente oferece, né? Você colocar um sistema de baterias hoje, principalmente na cidade de São Paulo, com os problemas que a cidade está enfrentando com falta de energia.
você ter ali uma certeza que você vai ter mais 1, 2, 3 horas de energia, pelo menos, ininterrupta, que você nem vai perceber que a rede caiu, é um diferencial. Não, né? para muitos comércios, indústrias e tudo, já faz muito sentido, porque tem questões aí, por exemplo, lucro cessante. Aquele dinheiro que você deixou de ganhar porque você estava sem energia. Se você fizer isso ao longo de um ano, começar a olhar já o payback, famoso payback, né? O quanto, sempre voltamos para ele. Sempre voltamos, mas já faz sentido. Então, por isso que eu acho que vai ser rápido. O Jacques, chegando aqui num pouco reta final desse diário de uma vida elétrica, eu acho que o diário teu daria aí quase uma enciclopédia se a gente voltar naquelas passagens ali. Um pouco do resumo aí da vida, da visão do Jacques, então, para essa transição energética. Perfeito. O que você acha, para onde que a gente caminha? Esse é o tema mais importante, eu diria, até, né, do momento, porque eu sou um apaixonado por energias renováveis e a transição energética há pelo menos 8 anos, 10 anos que eu acompanho isso de perto. Tesla eu acompanho quase que desde a fundação, da BYD desde que o Warren Buffett comprou uma boa participação da empresa, eu vi a BYD crescendo. Sou um feliz proprietário de um BYD hoje, eu tenho o e-One Plus, que é um veículo 100% elétrico, então eu estou vivendo esse momento de implantação da infraestrutura elétrica, de como ser o proprietário de um veículo elétrico no Brasil hoje, e fazendo viagens mais longas também, que eu não sou um proprietário somente urbano, eu uso o meu carro para fazer viagens longas. Essa experiência? Desafiador, mas menos do que eu imaginava. Assim, hoje, entrando já nesse ponto, né? Hoje ainda não é para todos a solução. Você ter um veículo elétrico hoje não é para todos. Qual é o principal fator? Estrutura de carregamento rápido. Esse fim de semana eu estava em Brasília, fui visitar o meu irmão e, para minha surpresa, Brasília tem um carregador de alta velocidade, de alta potência, na verdade, né, de 150 kW. Estamos falando de Brasília. Campinas tem 2 ou 3, São Paulo tem alguns também. Então, assim, nos trechos, se você quiser ir de carro hoje, um carro com pelo menos 350 km de autonomia, 350, você consegue ir para Brasília, ir para o Espírito Santo, ir para Curitiba, para a maioria com alguns postos de carregamento rápido no caminho, desde que estejam funcionando ou não estejam lotados, né? Então, isso ainda é um desafio. Eu ainda não tive essa experiência de estar contando com um carregador, chegar lá, ele está ou quebrado ou com uma fila de espera. Isso ainda não aconteceu comigo. Mas, assim, hoje os aplicativos na internet ajudam muito, que você consegue ver quantos estão sendo utilizados, você consegue ter uma noção um pouco melhor para se planejar. Mas tem que ser um cara nerd disso, tem que ser alguém que gosta, entusiasta é a palavra, porque eu fico fuçando, eu fico pesquisando, lendo, eu planejo o uso da bateria até 2% para a chegada, para otimizar o meu trajeto. Eu sou entusiasta, eu gosto muito. Minha esposa, ela não é para mim, não, isso não é para mim, ficar fazendo conta, para fazer, acabando o combustível, paro no posto, põe e vou, acabou. Sim. Então, assim, ainda é algo que a gente tem alguns outros desafios, claro, a gente precisa aumentar um pouquinho mais a autonomia dos veículos elétricos, precisa diminuir mais ainda o preço, isso acho que foi a maior vitória recente, né? O preço caiu muito graças à China, graças ao subsídio, ao investimento do governo chinês, ao incentivo, né, às montadoras chinesas a desenvolver a tecnologia elétrica. Ontem eu postei, eu vi que você viu, que você compartilhou, exatamente. Sim. Já começa a aparecer na discussão de carro, não é já de carro elétrico, de carro. Veículo é o mais vendido do mundo hoje, de qualquer tipo de veículo de utilitário, é um elétrico. É o Tesla modelo Y, né? É o carro mais vendido do mundo. Então, isso a gente começa a ter sinais claros de que está crescendo muito, mas a gente ainda tem muitos desafios pela frente, né? De que vai, como que essa tecnologia... Uma coisa é certa, Crispim, sem sombra de dúvida, ou bateria ou hidrogênio. Uma dessas duas a gente vai ter que adotar. Que o petróleo vai durar mais 20, 50, talvez 100 anos. Vai acabar, não tem alternativa. A gente não vamos começar a produzir petróleo do nada. Tem uma coisa que todo mundo fala e que a gente sabe que mas eu gosto, faz sentido. A idade da pedra não acabou, porque pedra acabou, né? Pedra continua tendo, né? Porque a gente falou, tem um negócio melhor, mais inteligente que a gente pode fazer, é isso. Então, mesmo que a gente, por qualquer que seja o motivo, não desenvolva tão rápido, eventualmente vai ter que desenvolver, porque vai acabar. E está vindo rápido. E está vindo. Existem incentivos, felizmente, né, a maioria dos governos estão entendendo, acho que os estudos hoje não tem muito como mais... Quem é contra está tendo que escolher estudo a dedo para ver se tem alguma frasezinha que vai contra
as desvantagens que é ficar queimando combustível fóssil para transporte e tudo mais. Então vai acontecer. Hidrogênio elétrico, meu palpite, por diversos fatores, é que vai ser o veículo a bateria, que vai ser o que vai ser utilizado em larga escala. O VHS. Para carros, né? Ou a bateria vai ser para transportes mais pesados, eu diria, mas isso vai acontecer. Então, quanto antes a gente conseguir acelerar, menos estrago a gente faz no planeta. Isso eu não tenho dúvida também. Mas tem comentários que você só tem essa defesa toda, porque você tem uma origem holandesa, Países Baixos, você está com medo da água subir. E acabar com a gente. Com o pessoal que ficou lá, né? E acabar com as nossas lindas praias aqui no Brasil também. É isso. O Jacques, bom, muito obrigado pelo papo, foi muito bom. Que a gente continue ainda se encontrando nessa vida elétrica que a gente tem, né, fazendo esse trabalho que eu acho que é importante que a gente faz, levando essa informação, comunicação, ideias. Nós estamos aqui para isso. E quem sabe, daqui a pouco você está aqui de novo contando mais passagens aí dessa experiência, desse aprendizado. Eu vou para a China no mês que vem, na Canton Fair. E aí o número 1 da lista para procurar lá, adivinha o que é? Bateria. Vou procurar a bateria, o que tem de novas tecnologias que a gente ainda não está vendo para ver o que a gente consegue trazer. Então, daqui a alguns meses, quem sabe a gente tem novidades para trazer aqui. Não, com certeza. A gente não falou da banda, né? Tem um capítulo legal, banda aí, não tem? Só para fechar, tem... Legal. Roqueiro agora também, né? Então, eu tô 2 anos mais ou menos, comecei a tocar baixo e a gente tem uma banda que chama Dutch Cabana, lá de Olambra. Por enquanto a gente tocou só em casamentos de amigos, mas o último foi legal, o casamento do Matheus, que trabalha com a gente há muitos anos já, a gente tocou para ele uma festa grande, quase 200 pessoas. Opa! Foi já um frio na barriga ali conseguir tocar, mas foi espetacular. Qual que é o estilo? Cara. Rock, pop rock, folk, nacional, rock nacional, então é uma pegada agradável, assim. E em breve a gente vai começar a tocar em barzinhos também. Estamos enrolando, estamos aumentando o repertório. O pessoal não está vendo aqui não, mas ali, ó, atrás daquela câmera ali tem um roqueiro, tem um cantor ali também. Legal. Bom, gente, esse foi o Diário de uma Vida Elétrica, o 003, porque o 001 foi comigo. O 002 foi com o Eteovaldo Franco, quem acompanhou, e agora, sim, de verdade, aqui o primeiro DUV, de muitos que certamente a gente vai fazer. Eu queria agradecer ao Jacques, diretor executivo da TTS, Tulipa Temon Solar, aqui conosco, e nos acompanha aí nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube, assistam, compartam esse vídeo, essa informação, que ela certamente vai ser muito válida aí para quem tiver interesse, curiosidade, saber um pouco mais do nosso setor elétrico. Obrigado, Crispim. Obrigado. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.